Olha, gente, a dengue veio com força neste ano. Segundo dados do Ministério da Saúde, houve uma alta de 43,9% em relação a 2021. Se não for tratada adequadamente, a doença pode apresentar complicações. Desidratação grave, problemas no fígado, no coração, neurológicos e respiratórios podem ser consequência da infecção pelo vírus. A gente vai conversar agora sobre essas consequências e o pós-dengue com o médico infectologista Júlio Croda. Ele é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Então, essa questão do pós-dengue tem gerado muito problema. Parece que antigamente as pessoas não tinham esses efeitos durante tanto tempo após a infecção. Por que isso tem acontecido? Isso realmente tem sido constatado nos consultórios ou é porque a gente não ouvia tanto se falar? Não, sempre aconteceu, né? A gente tem uma circulação de dengue, a gente não tem nenhum sorotipo diferente. A gente tem 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. E, eventualmente, a dengue, ela pode, de alguma forma, se apresentar, né? Ela é uma doença aguda, uma arbovirose, mas, cronicamente, a pessoa pode sentir muito cansaço, né? Permanecer com esse cansaço por um pouco mais de tempo, mas, geralmente, a maioria dos casos se resolvem nos primeiros dias. Então, não é nenhuma variante nova, né? Comparando com o Covid, não tem nenhum sorotipo novo, os sorotipos que já circulam e o pós-dengue já é conhecido, não existe nenhuma novidade do ponto de vista desses eventos adversos que podem ocorrer pós-infecção e pós-recuperação da fase aguda. Certo. E por quantos dias é normal que a pessoa sinta aquela fraqueza, sinta aquelas dores também nas articulações, mesmo depois que o vírus já não está mais no corpo? É normal que a pessoa fique com esses sintomas? No máximo até um mês, né? A pessoa pode permanecer ainda com um pouco de dor em articulação, um pouco de cansaço, um pouco de falta de vontade para realizar as atividades habituais, um pouco mais de sono. Então, isso é natural e acontece nos casos de dengue. É bom observar, né, até para identificar se não é outra doença que está se apresentando com o quadro de dengue, se realmente passar de 30 dias com esses sintomas. Fica então um alerta, né, doutor? Porque na minha família mesmo tem pessoas que tiveram dengue há quase 3 meses e ainda seguem com esses sintomas muito fortes, né? Agora, é verdade que o fígado é um dos órgãos mais afetados? Como que a dengue ataca essa parte do corpo? A dengue, né, ela tem o risco da dengue é a dengue grave, que antes era chamada de dengue hemorrágica, mas não é por conta do sangramento, e sim por extravasamento de líquido, né? Então pode extravasar para o pulmão, pode dar edema no corpo, a pessoa pode ter pressão baixa, e isso impacta sim e está associado a maior risco de óbito. Então a pessoa tem que se hidratar muito, eventualmente fazer o acompanhamento no posto de saúde, verificar sua pressão, verificar se não tem sinais de alarme que estão associados à dengue grave. E o tratamento da dengue se dá através de uma hidratação importante, seja em casa, seja a nível ambulatório hospitalar. E o vírus fica ativo no corpo durante muito tempo, doutor? Não, o vírus, ele é um vírus agudo, ele não tem a doença crônica, não permanece no corpo. Então, no máximo, em 10, 14 dias, você tem eliminação do vírus, mas geralmente em 7 dias. Diferente do vírus da chikungunya, que pode permanecer sim circulando, e esse sim está associado a sintomas crônicos de dor articular, de inapetência, de cansaço. E são o chikungunya também é uma arbovirose. Então tem que ter muito cuidado quando apresentar esses sintomas para fazer o diagnóstico correto e fazer essa diferenciação entre dengue e chikungunya. Doutor, uma colega já foi diagnosticada 6 vezes com dengue, mas o último médico com quem ela consultou afirmou que isso era impossível. Agora eu quero saber do senhor, afinal, quantas vezes a pessoa pode ser infectada pelo vírus da dengue? Ainda é difícil fazer esse diagnóstico, porque ela foi diagnosticada 6 vezes? Às vezes ela foi infectada por outra arbovirose e não testou, né, Uhum. especificamente para dengue. Quem tem um anticorpo IgG positivo permanece IgG positivo
pelo resto da vida. Então, eventualmente, quando apresenta sintomas similares, faz o teste de sorologia, vai dar positivo e algum médico vai dizer que é dengue novamente. Eventualmente, você pode ser infectado 4 vezes temporalmente numa década ou em 2 décadas por dengue, né? Porque são 4 sorotipos. Então, você se infecta por um sorotipo, daí daqui a 2, 3 anos você se infecta por outro sorotipo, e ao longo do tempo existe uma queda da proteção. Então, em um período de 20 anos, você pode sim ser infectado por 4 sorotipos, ter 4 dengue. 6 episódios é muito, então tem que verificar como foi feito o diagnóstico. Se foi feito o diagnóstico apenas por sorologia, não é adequado. Geralmente a gente faz testes moleculares para identificar justamente a circulação do vírus, para você ter mais certeza que aquela infecção, aquele sintoma que a pessoa está reportando é por dengue e não por outro vírus que circulam que dão sintomas parecidos. Doutor, e a pessoa pode ter o vírus da dengue e ser assintomático, como acontece em alguns casos de Covid-19 ou não? Pode sim, né? Toda doença infecciosa pode se apresentar com formas assintomáticas. Então, eventualmente, você pode fazer uma sorologia e ver que você já tem IgG, mas nunca apresentou sintoma na sua vida. É normal para toda infecção. Já conversei com outras pessoas que têm a mesma sensação que eu, que quando uma pessoa tem Covid não, tem dengue, ela pega dengue outras vezes e outras pessoas nunca tiveram a doença e vivem assim até o fim da vida. Isso tem alguma relação mesmo? Por que que algumas pessoas já pegaram a doença 3, 4 vezes, enquanto outras, que às vezes vivem ali na mesma região, têm basicamente a mesma rotina, nunca tiveram o vírus? É importante, né? A gente já conversou, existem as formas assintomáticas, então, diferenças genéticas importantes, mesmo entre irmãos, pessoas que moram muito, muito perto uma da outra, em locais de elevada infestação, existem marcadores de proteção genética que confere algum grau de proteção para a infecção, eventualmente para o desenvolvimento de sintomas clínicos, e por isso que existe essa diferença. Isso vale também para qualquer doença infecciosa, até para o Covid. Se lembra que tem algumas pessoas, mesmo que residem no mesmo domicílio, que não pegam a doença ou não apresentam sintomas, eventualmente apresentam a forma sintomática. É natural que em qualquer doença infecciosa existe esse aspecto de apresentação clínica e existe pessoas que são resistentes à infecção, são características genéticas e a gente não tem nenhum teste específico que avalia isso, ou seja, não tem como testar se você é ou não resistente à dengue, é ou não resistente ao Covid ou qualquer outra infecção. Tá, e existe alguma vacina já sendo aplicada na população contra a dengue ou não? Essa é uma realidade próxima? Existe uma vacina licenciada da Sanofi, não está disponível para o público, mas está disponível em clínicas privadas. E essa vacina só pode tomar quem já teve a infecção, quem comprovadamente tem um IgG positivo. Existe outra vacina, que é a vacina da Takeda, que é outra empresa, que já tem estudos de fase 3, está finalizando o estudo de acompanhamento desses pacientes e deve ser licenciada nos próximos meses ou ano. Então, a gente tem uma que já é comercial, que só está sendo ofertada no setor privado, porque você tem que comprovar que já teve a infecção, então só serve para pessoas que já tiveram infecção, para prevenir novas infecções. E tem uma que está sendo desenvolvida em fase final, que deve estar disponível para o público nos próximos anos. Tá, agora para a gente finalizar, a gente às vezes não leva tão a sério, mas eu estava pesquisando e eu descobri que a dengue pode ter consequências, inclusive no nosso sistema nervoso central, né, doutor? Como que isso funciona? A dengue, de alguma forma, né, ela apresenta essa fase aguda, né, e eventualmente durante a fase aguda você pode ter rebaixamento do nível de consciência, justamente por conta dessa hipotensão, desse extravasamento de líquido, né, que ocorre. E, eventualmente, a pessoa pode apresentar um AVC, né, durante a fase aguda. A longo prazo, essas sequelas não permanecem, então a gente tem que ter e ficar atento
para os eventos agudos relacionados à dengue, e esses eventos agudos podem estar associados a algum tipo de sequela futura, mas por conta da dengue grave, por conta dos fenômenos que podem ocorrer nesse período. Tá ótimo, doutor Júlio Croda, infectologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, é um prazer.